esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis
braço e me ajudais, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizera vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais, ó Senhor. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais, ó Senhor. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Paulo e Silas, presos pelo anúncio da palavra, presos pela evangelização, presos por conta de Cristo, pelo anúncio de Cristo, são também libertados por força desta mesma palavra e pela conversão daquele que estava guardando-os, o carcereiro. E assim, queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que quando estamos e somos presos pela palavra, somos livres. E quando nos sentimos livres por não estarmos na palavra, com a palavra, pelo fato de nós não estarmos com Deus, na verdade nos tornamos prisioneiros. O bem, o amor, a justiça e a paz libertam verdadeiramente o ser humano. Tudo que é contrário disso o aprisiona. De modo, amados irmãos e irmãs, que a nossa vocação é o céu. A nossa vocação é Deus. O nosso futuro é Deus. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, para entendermos e para avançarmos neste contexto que estamos vivendo, num contexto desafiador, é fundamental, amados irmãos e irmãs,
que o nosso coração se encontre com aquele que o fez, aquele que nos fez e aquele que tudo fez, que é Deus. Quando nós, conscientes ou não, nos privamos ou nos afastamos do Criador, queridos irmãos e irmãs, a obra fica incompleta. E nós vivemos assim, mutilados pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, que crescem e sufocam a nossa fé, a nossa esperança, a comunhão, ou seja, a comunhão plena com Deus. É como, queridos irmãos e irmãs, como se fosse que nós, ainda crianças, nos sentíssemos já preparados para tudo, mas nós não estamos preparados para tudo. Precisamos e necessitamos de Deus a todo instante e a todo o momento. Esse vírus, queridos irmãos e irmãs, que desafia a ciência, que desafia a todos nós, mostra-nos ao mesmo tempo quão pequenos somos, quão pequeninos somos, e o quanto, repito, precisamos de Deus, nosso Senhor. Deus é sim a nossa vida. O que seria da nossa vida sem Deus? O que seria da nossa vida sem a palavra, sem o anúncio, sem Cristo, sem Nossa Senhora, sem os santos e santas? Padre, mas até mesmo aqueles que creem morrem. De fato, morrem. Mas até o último suspiro de vida, carregam a chama do amor, a chama da bondade, a chama da fé, a chama da esperança, e essa chama nunca será apagada. Porque, amados irmãos e irmãs, podemos morrer biologicamente hoje, mas quando a nossa esperança se vai, quando a nossa fé se vai, quando a nossa alegria se vai, quando a nossa paz se vai, certamente, queridos irmãos e irmãs, morremos bem antes da morte biológica. Ademais, a morte emocional, a morte espiritual, a morte psicológica, ela faz com que a gente não somente paralise, a gente se sinta paralisado, de fato fique paralisado, mas carrega em si um tormento, um sofrimento muito grande, um fardo muito pesado. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, a fé não é para nós sermos bajuladores de Deus, porque Deus não precisa da nossa bajulação, dos nossos elogios, nem dos nossos louvores. Deus não precisa disso. Mas a fé é justamente, queridos irmãos e irmãs, a estrada que nos leva à verdade, a verdade sobre como viemos e aonde iremos. Essa é a estrada. Porque negar a nossa origem e negar o nosso destino é negar a verdade de Deus, é negar a existência de Deus, é desconsiderar a ação benevolente e misericordiosa de Deus. A fé nos permite de agradecer a Deus e, consequentemente, nos leva a agradecermos aqueles que participam diariamente da nossa vida. Aqueles que estendem as mãos para nós, aqueles que quais estendemos as mãos,
de certo modo, guardadas as devidas proporções, são também uma certa extensão da bondade de Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Antes de amarmos alguém, é porque este alguém, com A maiúsculo, já nos amou. E este alguém é Deus, nosso Senhor. E aí, para concluir, pegando aí o texto de Atos, dos Apóstolos, a gente vai percebendo, salta aos olhos, não somente a firmeza de Paulo e Silas e dos discípulos e dos apóstolos, mas sobretudo a clareza amorosa, madura de quem fez a opção por Cristo Jesus. Não uma euforia, como aquela pessoa recém-convertida, uma euforia cega, fanática, até mesmo irracional. Não. Uma fé que foi provada, comprovada e, portanto, amadureceu e fez com que eles se tornassem grandes homens e outras se tornassem grandes mulheres. Então, amados irmãos e irmãs, se as provações são muitas, não nos esqueçamos que o amor de Deus é muito maior do que estas e outras provações. O importante, amados irmãos e irmãs, é que a gente tenha garra, firmeza e determinação. E nos dias de hoje nós precisamos muito bem disso. Garra, né, ligada à determinação e firmeza. Firmeza, clareza, a ponto de saber onde eu quero chegar. Então, não nos minimizemos, não vamos nos sentir pequenininhos, desprezíveis, e muito menos nos anular. Vamos seguir em frente. Que a fé não nos leve à ingenuidade, à ignorância, ao infantilismo e à infantilização, mas que a fé nos leve à maturidade de quem quer seguir em frente com esperança e força. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que Nossa Senhora cuide de nós. Amém. Santo Ofertório. Venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Venho a ti como aqueles irmãos verdadeiros que comigo dão a ti seus corações. E tu que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és a paz, dai-nos a esperança em cada momento, Senhor, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós. Orai, meus queridos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Pai, que sempre nos alegremos por estes mistérios, para que nos renovem constantemente, sejam fonte de paz, alegria e salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso É o Deus. nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justa e necessária, dever e salvação, agradecer-vos, Pai Santo. Jesus continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós é nosso eterno intercessor, imolado, já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria, nós vos aclamamos, cantando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, Pai Santo, a memória da morte e ressurreição do vosso amado Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da bênção, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso bispo, Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os, acolheu Francisco Alves e os outros falecidos na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Mãe de Deus da Igreja, os apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Bem, eu mostrarei o meu caminho, te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti eu hei de seguir. Se eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Se eu irei e viverei a vida inteira assim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Oremos. Ouve, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, o perdão, seja um auxílio para a vida presente
e nos leve à alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora olhe por nós, em especial aqueles que estão sofrendo, que estão entubados, todos os familiares que perderam um ente querido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora Aparecida e São José, Rogai por nós, São Sebastião e Santa Rita, rogai por nós. obrigado a todos pela presença, obrigado aos familiares também do Francisco pela presença, nossos sentimentos a vocês. Obrigado às mães aí, a mãe sempre trazendo as crianças, pai ali, Deus abençoe, que bom trazer as crianças para a missa. Uma salva de palmas para as nossas crianças, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Desça sobre vocês e vossas famílias, pedindo a Deus muita saúde e paz a todos. Desça sobre vocês a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, uma boa tarde. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora, nossa mãe. Viva! Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti.